No momento que nós estávamos aqui nessa unção, né, o Senhor me fez lembrar de uma situação onde estávamos eu e meu filho, o Arthur, e o Arthur estava brincando num parque, e teve um momento que um garoto maior que ele se levantou para fazer algo de ruim contra ele. E naquele momento ele me olhou assim, e o garoto viu que ele tinha me olhado, e o garoto pensou, ali é o pai dele. Então esse garoto foi e vazou, como dizem aí. E no momento da adoração, o Senhor ministrava o meu coração, que da mesma forma assim está os olhos do Senhor sobre a tua vida. Da mesma forma o Senhor está te vendo nessa noite. Sabe, tem um texto poderoso da palavra do Senhor, que o profeta está diante de um vale de ossos secos, mas a Bíblia vai dizer que não eram só secos, eram sequíssimos. Isso representa ali que havia muitos e muitos anos que havia aquele vale de ossos secos, muitos e muitos anos que ali havia somente morte. E aí Deus diz assim, e aí, profeta, você crê que esses ossos podem reviver? E ele vira para o Senhor e diz assim, tu sabes. Deus te pergunta essa noite, você crê que ainda portas podem se abrir? Você crê que essa é a noite onde Deus pode fazer um divisor de água sobre a tua vida? Porque o profeta estava diante de um vale de ossos sequíssimos, e porque ele disse, tu sabes, Senhor, aí sabe o que Deus diz? Então profetiza, meu filho. E quando ele começa a profetizar, aqueles ossos começam a se juntar. E quando ele vê aqueles ossos, meu Deus, eu não vou pregar sobre isso, mas deixa eu te entregar algo essa noite. Tudo esqueleto em pé. Tu sabes se esses ossos podem reviver. Profetiza de novo. Profetizou. Começou a vir pele. Quando estava tudo cheio de pele, a palavra do Senhor diz que dos quatro cantos, veio um vento, como um som. O sopro de vida do Senhor veio sobre aquele vale de ossos secos. Dos quatro cantos, eu profetizo que sobre a minha e a sua vida, está vindo dos quatro cantos, o sopro de vida do Senhor. Será que você pode adorar o Senhor e dizer, nós te amamos, Senhor, nós cremos na tua palavra, e nós nos apoderamos da tua unção que está sobre este lugar. Oh, aleluia! Deus está vendo a tua aflição, e Deus sabe de todas as coisas. Agora deixa eu pregar aqui, em nome de Jesus. O tema hoje é foco e visão, ou visão e foco, eu não lembro mais, mas... Não, é visão e foco, é isso aí. O tema é visão e foco. Vamos ler Números capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. Números 13. Disse o Senhor a Moisés. Quem falou com Moisés? Foi o Senhor Deus. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. Deus não falou aqui que a terra já era deles. Deus está falando, Moisés, envia esses homens à terra que eu hei de dar. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipes entre eles, pessoas doutas de conhecimento, pessoas que tinham condições de representar uma tribo, de representar um clã, pessoas que eram totalmente condizentes a ser um líder. O que Deus diz para Moisés é bem claro, escolhe príncipes, não escolhe qualquer um. Você está aqui essa noite, você é um príncipe, você é uma princesa, porque Deus te escolheu essa noite.
Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Aqui foi dada uma missão. E eu acredito que no início dessa missão, esses homens foram felizes, porque se sentiram honrados, porque se sentiram ali naquele momento, que de fato eles eram pessoas com uma missão, da qual de milhares ou de centenas de pessoas, eles eram os únicos que poderiam cumprir aquela missão. E qual era a missão? Não era tomar posse da terra prometida, não era ainda adentrar a terra prometida. A missão daqueles 12 espias era espiar a terra, e depois que eles espiassem a terra, eles teriam que fazer um relatório. Era só isso, por enquanto, até que Deus viesse então a dar as demais direções, e aquele povo viesse entrar na terra prometida. Promessa não de Moisés, promessa do próprio Deus. Esse contexto aqui, o povo já estava livre da escravidão do Egito, o povo já tinha passado pelo Mar Vermelho, o povo já tinha vivido muitas coisas com Deus ali, agindo na vida de Moisés, e agora esse povo estava fazendo mais um passo até a promessa que Deus havia feito. Moisés, eu preciso tirar aquele povo da escravidão do Egito e conduzir eles a uma terra que mana leite e mel. E é nesse contexto que eles estão agora, perto de tomar posse das promessas de Deus. Como que está a promessa de Deus na sua vida? Será que você está a um passo de colocar os pés na terra prometida e Deus fazer abundar sobre a tua vida? Eu não sei, mas os olhos do Senhor, que tudo vê e tudo sabe, Ele sabe como está a sua vida hoje aqui. Então esses homens vão felizes, acredito que numa motivação muito grande, e falando, meu Deus, que honra. Só que quando eles chegam ali, de frente para a terra prometida, dos 12, 10, da qual está Josué e Calebe, apesar de terem a mesma visão, mas só 2 terão um foco diferente. Mas observe uma coisa, todos os 12 tiveram a mesma palavra, estavam debaixo da mesma cobertura, tinham o mesmo líder, tiveram a mesma oportunidade, comeram do mesmo maná, viram e experimentaram os mesmos milagres, mas agora, diante de uma missão que parecia ser fácil, vem então a dificuldade diante de 10. Quando eles chegam ali, de frente à terra prometida, os 10 começam a ver os frutos e via que a terra era boa, mas eles viram que ali tinha gigantes. Eles viram que ali tinha dificuldade. Eles viram que ali tinha algo que seria impossível se transpor, mas impossível aos olhos dele. Eu quero te dizer essa noite, assim, coisas que aos nossos olhos é impossível se transpor, mas se Deus do seu alto e sublime trono liberar uma palavra, se é mar, o mar se abre, se é fogo, você vai andar e não vai te queimar. Eles se esqueceram disso, de que o mesmo Deus que falou com Moisés, que aquele mar ia se abrir, era o mesmo Deus que tinha falado com Moisés, que havia uma terra boa. Só que sabe qual a visão desses 10 espias? Era uma visão aonde não foi ninguém que falou com eles. E eu quero ler isso com você, nesse capítulo 13 mesmo, versículo 33. Olha o que diz:
também vimos ali, são eles mesmos falando. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Eles chegam diante da promessa de Deus. Eles chegam talvez do último estágio para tomar posse de uma promessa grandiosa. E eles dizem que eles são insetos. Os gigantes nem viram eles. Como que eles sabem que os gigantes olhavam eles como inseto? Como que você se vê essa noite? Como que você se vê essa noite? Eu ouvi uma palavra que eu amo, e eu sou difícil de gravar as coisas, mas isso eu gravei. O Carlos é presbítero, né? Amém. O presbítero estava nos 12 dias conosco, e a palavra é assim: você é de fato aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Não foi? Ouvimos isso? Como você se vê hoje? Aqueles 10 se viram como insetos. Eles tinham promessa. Eles tinham o mesmo líder. Eles tinham a mesma palavra de bênção. Mas eles se viram como insetos. Josué e Caleb não. Josué e Caleb chegam ali diante daquela terra, e talvez Caleb falasse assim: Josué, eu vou construir minha casa na beira daquele rio. E Josué falou: eu vou construir do seu lado. Ali no centro nós vamos fazer uma tenda de adoração. E talvez eles começaram a sapatear, porque eles começaram a já tomar posse daquela terra. E talvez Caleb ia entrando, e Josué falou: Caleb, calma, não entra agora não. E Caleb: não, mas Deus nos prometeu, se a gente botar o pé ali, esses gigantes vão correr. Por que eu estou falando isso? Porque quando você lê a história de Caleb, 40 anos mais tarde, Caleb velho, e ele vai pedir a Josué, e Josué diz: mas os anaquins estão lá. E ele: daí que estão lá? Da mesma forma como eu era 40 anos atrás, eu sou agora. Da mesma forma como eu acreditava lá, eu continuo acreditando aqui. Da mesma forma como o meu Deus era lá, Ele continua sendo hoje. Então talvez, diante daquela terra, Caleb estava ali quase já entrando. E Josué falou: vigia, meu irmão. Qual é a nossa missão aqui? Fazer um relatório. Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer ouvir um relatório da sua boca. Qual o relatório que Josué e Caleb iriam levar? Insetos não somos, não. Somos herdeiros dessa terra. Somos filhos deste Deus. Esta é a promessa do Senhor. Era isso que Josué e Caleb estavam firmados. Só que interessante que todos ali tiveram a mesma visão. De manhã teve um ator aqui. Ele está aí? Cadê o ator? Cadê ele? Está aí? Excelente ator. Vem cá, rapidinho. Excelente. Que ator tremendo. Eu vou ilustrar aqui a visão dos 10 e a visão dos 2. A visão dos 10. Vocês estão me vendo, mas eles lá não estão me vendo. Mas eu estou pregando. A terra está aqui. A terra mana leite e mel. Mas você falou que ia vir mais bonito assim, com terno hoje, né? Estou pregando. Só que os 10 não estavam vendo a promessa de Deus, porque eles estavam focando aquilo que era barreira. Agora vai lá naquela segunda cena. Agora é a visão de Josué e Caleb. Josué e Caleb chega lá e fala: uau, olha aquela terra. E cadê os anaquins? Não sei, não me interessa.
Eu estou aqui para fazer um relatório que o meu Deus mandou. Meu Deus, que fruto. Meu Deus, eu vou entrar. E Josué, calma. Obrigado, mais uma vez, você foi excelente. Sabe o que foi? A visão correta, mas o foco errado. Sabe o que é foco? Foco, quando você vai ver o significado, o que é principal. Foco é o principal. Qual era o relatório principal que eles tinham que ter da terra prometida? Se era tudo aquilo que Deus falou. Ponto. Deixa eu te falar uma coisa. Deus poderia falar com Moisés que tinha gigantes? Poderia. Mas por que Deus não falou que havia uma terra que mana leite e mel, porém tem gigante? Porque Deus, Ele não conhece problema. Porque Deus, Ele não conhece o impossível. Se Deus não conhece, Deus não vai falar. Josué e Caleb, eles tiveram a mesma visão desse Deus. Nada pode impedir a promessa de Deus se cumprir na sua vida, a não ser você mesmo. Você vai ler o relatório aqui desses homens, e foi o pior que pudesse ter. E o que aconteceu com eles, pastor? Eles foram fulminados. Porque quando eles voltaram e tinha que dar o relatório, eles chegam ali, eu quero ler com você. Abre aí no capítulo 13, versículo 25. Olha só. E ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhes conta a eles toda a congregação e mostrar-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés, disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, até aqui. Quando eles relatam isso para Moisés, e conforme nós lemos ali perante todo o Israel, aquele povo fica enfurecido contra Moisés e Arão. Porque é como se eles tivessem nadado e morrido no seco. E aquele povo se ira contra Moisés e Arão de uma forma tão grande, que não importava mais a palavra de Deus, não importava mais a promessa de Deus, não importava mais tudo que eles tinham vivido com Deus lá atrás. E quantas pessoas nós vimos hoje assim? Já queimaram na presença do Senhor. Já se sentiram honradas por servir ao Senhor. Mas porque ouviram um relatório errado, ou até porque prestaram um relatório errado, se iram contra Deus. E Deus continua o mesmo, soberano, majestoso, de geração em geração, de séculos em séculos. Nada mudou para Deus. Só que Moisés diz assim: espera aí, tem aqui o relatório de Josué e Caleb. Tem aqui o relatório agora de Josué e Caleb. E eu fico imaginando essa cena. Você imagina o circo pegando fogo. Todo mundo querendo matar Moisés e Arão. O povo tudo descontrolado. E Moisés fala assim: ei, Josué e Caleb, meu Deus, que furada você está me metendo, Moisés. Mas não. Josué e Caleb, versículo 30. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra,
porque certamente prevaleceremos contra ela. Pensa, todo mundo nervoso, e Caleb fala: ei, cala todo mundo a boca aí. Vocês estão se vendo de forma errada, e o relatório que vocês estão enviando é errado. Mas eu quero dizer uma coisa: eu e Josué somos filhos de um Deus vivo. Eu e Josué estamos debaixo de uma palavra. Eu e Josué vimos o que foi lá atrás. Nós vimos o que acontece hoje. E nós já nos vemos dentro dessa terra. Porque eu e Josué temos a visão da ótica do nosso Deus. Como que você se vê hoje? Como que você se vê hoje? Como que você está vendo tudo o que está acontecendo ao nosso redor? Querido, é de fato um momento muito difícil, mas você tem focado os problemas e as dificuldades, ou você está focado na promessa do Senhor? Nos últimos dias verão a diferença do que serve para o que não serve. Nos últimos dias o Senhor dará aos seus filhos segurança, prosperidade. Querido, aonde está o teu foco essa noite? Josué e Caleb, eles estavam focados não naquilo que era de problema, mas eles estavam focados naquilo que Deus tinha para a vida deles. 10 se viram de forma errada, mas 2 se viram de forma correta. Você é o que a Bíblia diz que você é. O que partir disso não é de Deus para a sua vida. Vai procurar na Bíblia o que você é então. Ei, pode parar. Vocês estão totalmente errados. E depois desse momento, aqueles 10 espias são fulminados. Morreram com a visão da promessa. Morreram tendo o mesmo líder. Morreram tendo as mesmas oportunidades. Morreram estando debaixo da mesma cobertura. Mas morreram. Por quê, pastor? Porque focaram aquilo que era errado. Quem você tem focado hoje? Qual o teu foco hoje, nessa noite? Deus te trouxe aqui para te dizer o seguinte: eu tenho promessas sobre a tua vida, e continuam as mesmas. E continuam as mesmas. Os 10 espias viram de uma forma errada e tiveram uma visão errada da promessa de Deus. Já Josué e Caleb não estavam nem aí para os gigantes, porque eles sabiam que eles poderiam transpor todo aquele problema. Já Josué e Caleb tiveram a visão correta de quem eles eram em Deus. Nós somos escolhidos, Josué, para possuir essa terra. Então, meu amigo, a gente vai possuir. Não importa se tem gigante, não importa. A primeira parte da missão é levar o relatório. Então, leva o relatório, querido. Você está ouvindo uma palavra do Senhor hoje. Quando você chegar na sua casa, o seu relatório vai ser dobrar os joelhos. E se você está com uma situação difícil, você fala: Deus, eu creio naquela palavra que foi liberada lá. Eu creio naquela unção que foi liberada lá. E eu quero te dizer, Senhor, que esse é o meu relatório para o Senhor. Eu creio que quando Josué e Caleb falaram: essa terra é a terra que o Senhor nos deu, Deus olhou e falou: rapaz, quem entrou na terra prometida? Josué e Caleb. E os demais? Morreram. Tinham noção da promessa? Tinham. Tinham conhecimento da promessa? Tinham. Mas não entraram na terra prometida. A porta estreita, o nosso apóstolo diz, que não teve reforma. Ela continua estreita. Você está entendendo? Em que momento nós estamos chegando da história da humanidade?
o momento aonde as coisas estão se afunilando e só vai ser salvo e habitar na morada do Altíssimo, habitar na terra que mana leite e mel, aqueles que são determinados e não se deixam se frustrar ou se apavorar com as circunstâncias. Quando eles viram os gigantes, eles ficaram com medo. Quando eles viram os gigantes, o medo que eles tiveram fez eles esquecer da promessa. Quantas pessoas nesse tempo têm se esquecido que o nosso Deus é o médico dos médicos, é o nosso Deus que nele está o sim e o amém. Foca em nome de Jesus. A mensagem da cruz. Qual é a mensagem da cruz? Foi por mim e por você que foi pago um alto preço. O diabo não suporta ouvir isso. Então levanta a tua mão direita, que é a mão da autoridade, da legalidade, e diz: eu creio, Senhor, que foi por mim que foi pago um alto preço. Oh, aleluia, você pode aplaudir ao Senhor pela tua própria vida. Fiel é o que te chama, Ele também te sustentará. Josué e Caleb foram firmes. Firmes porque o povo estava enfurecido. Eu e você, nesse tempo do fim, temos que ser firmes. Pecado é pecado, santidade é santidade. Deus é um Deus santo e um Deus justo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho pedido muito isso ao Senhor. Senhor, naquilo onde eu tenho errado, tem misericórdia de mim. E me dá a oportunidade de consertar. Mas naquilo onde eu tenho sido correto, e como o profeta diz, tu sabes. Naquilo onde eu tenho sido correto contigo, me justifica. Quando Caleb fala no meio daquele povo, ei, cala a boca aí. E talvez alguém quis, e Deus falou, seu relatório já foi errado. Seu relatório já foi errado. Agora escuta o relatório de um homem de Deus. Agora escuta o relatório de quem focou aquilo que é certo e fez aquilo que é correto. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Você está aqui essa noite? Não foi em vão. Tem um agir poderoso de Deus sobre a tua vida. Todo culto que eu venho, seja para ministrar, seja para... Querido, eu saio maravilhado, crendo que esse dia é um dia onde Deus fez algo sobrenatural. Só que é necessário nós sermos firmes e constantes. Você vê constância nos crentes hoje? Difícil. Você vê firmeza nos crentes hoje? Difícil. Mas há um povo que nós chamamos de remanescentes. Esses são firmes, esses são constantes e esses são abundantes na presença do Senhor. Sede firmes e constantes. Muitos são chamados, mas tem muitos que desistem no meio da caminhada. Eu não tive oportunidade. Eu não tive isso. Pastor, eu não sei. Querido, você está focando na coisa errada. Eu não sei orar. Você está focando na coisa errada. Eu não sei, pastor, eu já ouvi isso. Pastor, eu não sei fazer nada na igreja. Como assim, querido? Tem um monte de coisa para você fazer na igreja. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei fazer nada. Você está focando na coisa errada. Deixa eu te falar só um segredo. Você tem Deus.
tem tudo. Você tem Deus, você tem tudo. Mas isso, mais aquilo, não. Tira o foco daquilo que está te levando para baixo, tira o foco daquilo que quer te oprimir, tira o foco daquilo que quer te trazer medo, tira o foco daquilo que quer te fazer parar. E olha para o autor e consumador da tua fé. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até que se consuma tudo, eu estou com vocês. Quem falou isso, querido? O teu Redentor, o teu Salvador, o Cristo que na cruz se entregou por você, foi Ele mesmo que falou. Josué, nós não temos do que temer, esta terra é nossa, nós viemos para possuí-la. Você tem promessas de Deus? Você tem promessas de Deus? Eu tenho promessas de Deus. E eu creio que todas elas irão se cumprir na minha vida até o último momento que Deus assim quiser. Esse é o meu relatório. Esta é a minha visão. Tem uma multidão apostatando. Tem uma multidão se revoltando. Tem uma multidão fazendo isso, mas eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. O que você tem focado hoje? É um momento muito difícil, mas tem promessas de Deus para a sua vida. É um momento de muita luta, de muito choro, mas tem promessa de Deus para a sua vida. Não adianta você ter a visão somente, você tem que focar naquilo que é principal. O que é principal na minha e na sua vida? É a mensagem da cruz. Qual é a mensagem da cruz, querido? Em nome de Jesus, que essa noite você saia daqui, não somente com a mesma visão, não somente com o mesmo entendimento, mas que o seu foco seja voltado para o Senhor. Aqueles homens foram felizes para fazer aquela missão, mas eles voltaram tristes, apavorados, com medo, se sentindo pequenos, se sentindo sem condição. E nós infelizmente temos visto isso nas igrejas. As pessoas entram queimando por fazer algo. E no primeiro relatório vem um Anakim. Aí ela diz assim: não, pastor, não dá não. Sede firmes e constantes. Deus te trouxe aqui essa noite porque você tem uma promessa e Deus está muito perto de cumprir. Será que você pode nessa noite pedir ao Senhor: Senhor, que o Senhor possa mudar a minha visão? Eu quero chamar aqui os levitas e eu quero ler com você Salmos 84, versos 5 e 6. Já estou finalizando. Salmos 84, versos 5 e 6. Olha o que diz esse salmo. Bem-aventurado hoje o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Que tremendo. O homem de Deus, se ele passar por um lugar que é árido, ali vai se tornar um manancial de água. Meu Deus. Josué e Caleb não olharam as dificuldades, mas olharam a bênção e a promessa do Senhor.